Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar. Vamos agradecer em espírito de verdade, com todo o coração, não com a boca. Hoje, a maioria está agradecendo de boca. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por escutando um CD evangélico ou de outra religião que os falsos mandam para escarnecer e zombar de Deus. Mas você vai aprender a agradecer de verdade, como todos que fizeram parte da comunhão de Cristo e que servem a Cristo Jesus agradeceram. Então é com o coração, com toda a força. Amém? Então vamos dar início ao agradecimento, ao culto verdadeiro, que o Senhor realmente se agrada. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo perante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão, perdão dos pecados. Toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com João. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão e confessavam os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava dizendo: após mim virá aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, me abaixando, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, ele viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve Jesus no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto do mar, na Galileia, viu Simão, André, seu irmão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores de peixe. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém. E deixando logo as suas redes, o seguiram a Jesus, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros,
foram após Jesus. Entraram então em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Bem sei quem és, o Santo do Criador dos céus. E Jesus, repreendendo, disse: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu daquele. Todos se admiraram, a ponto de lhe perguntar cada um assim, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, logo lhe falou. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviu-os. E ela os serviu. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Ali orava e agradecia a Deus. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto fui enviado. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes me tornar limpo. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou o leproso e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava. Fazendo o buraco, baixaram o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns fariseus, escribas,
que razoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão o Criador? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, disse-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma a tua caminhada? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, digo ao paralítico: paralítico, a ti te digo, levanta, toma a tua cama, o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram ao Criador dos céus, dizendo: nunca tal ouvimos. Aleluia. E tornou Jesus a sair para o mar. Toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando, seguiu. Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e fariseus, quando viu comer com os publicanos e pecadores, disse aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: por que fazem no sábado o que não é lícito fazer? Mas ele disse-lhe: nunca lestes o que Davi fez quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os com que ele estava, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com eles estavam. Disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. Disse então Jesus ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E Jesus lhe perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matá-la?
E eles calaram-se, olhando para eles em redor com indignação, doendo-se da dureza do seu coração. Condoendo-se da dureza do seu coração, disse Jesus ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. Ele foi restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, formaram conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como matariam. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e além do Jordão, e de perto, de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo falar dos feitos de Jesus, como grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E lhe disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho do Criador dos céus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu Jesus ao monte, chamou para si os que ele quis, e enviou a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar enfermidades e de expulsar demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, a Felipe, e a Bartolomeu, a Mateus, a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: ele está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe Jesus, por parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra ela mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra ele mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens de um homem valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava sentada ao redor de Jesus, e disse-lhe um da multidão: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora, Jesus. E ele lhe respondeu, dizendo àquele que falava: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos,
porquanto qualquer que der ouvido a estas palavras e fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aleluia. Outra vez começou Jesus a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ele ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhe dizia a sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e as comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados seus pecados. Disse-lhe Jesus: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido esta palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem esta palavra sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo se ofende, com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem esta palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas as sufocam, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que foi semeada e fica infrutífera. Os que recebem esta palavra em boa terra são os que ouvem esta palavra e a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Disse-lhe Jesus: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse,
e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, se faz a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Com outras muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender, e sem parábola Jesus nunca lhe falava, porém tudo declarava, em particular aos seus. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas de cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, Mestre, não se te preocupa que vamos todos morrer? E ele, repreendendo o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podiam alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansá-lo, e andava sempre de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo, Altíssimo? Conjuro-te pelo Criador dos céus que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu a Jesus e disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava a Jesus que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogou a Jesus, dizendo: manda-nos para aquela manada de porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que teve a legião,
assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos. E comeram e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe como grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar e gritar em Decapólis como grandes coisas Jesus tinha feito a ele. E todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e este pastor, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos sobre ela, para que sare viva. E foi Jesus com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado toda a sua riqueza, nada lhe aproveitava isso, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio ela por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. O que dizia ela: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou-me em meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: eis que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fez. E então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha Jairo já está morta, para que incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, a Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando muito e pranteavam por causa da menina.